Uma boa noite a todos. Tá legal o som aí atrás, no fundo? Tá bem? Agora sim. É uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos agradecer esse momento especial em que Jesus nos trouxe, cada um em particular, nessa casa de bênção. Pedir a esse mestre amoroso que toque os nossos corações e que, acima de tudo, nos sensibilize a palavra de amor do Evangelho. Que possa nos tocar profundamente a alma, marcando não só a nossa memória cerebral, mas o sentimento do nosso coração, nos envolvendo com esse halo de amor. Ô Jesus, nos abençoa nesse momento, nos mostra aquilo que viemos buscar nessa noite, e que possamos sair daqui reanimados, encorajados, esperançosos e fervorosos, para dar conta das nossas lidas, da nossa jornada evolutiva tão difícil, desse plano de provas e expiações. Contamos, sim, com os benfeitores amigos que possam nos intuir, nos tocar as ideias, nos dar as inspirações que viemos buscar na noite de hoje. E que tudo isso, organizado para cada um de nós, possa fazer diferença na nossa vida, não só hoje, amanhã e por todo sempre. Em teu nome, que assim seja. Queridos irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui. Teríamos tantos lugares para ir numa sexta-feira à noite, né? Afinal de contas, sextou. Não é? Que bom que sextou e a gente entende que esse momento é necessário não alimentar somente o corpo, mas o espírito imortal. Esse alimento que estamos carentes, estamos necessitados, desejosos de alimentar. E é esse alimento da alma que viemos buscar na noite de hoje, que será o que vai nos dar sustentação, não só ao corpo físico, mas ao próprio espírito. A cada um a liberdade do livre-arbítrio, de absorver e determinar a atenção, a concentração e a vibração para receber essa mensagem. Porque mesmo estando aqui, acredite, por conhecimento próprio, por experiência em várias casas espíritas, muitos de nós espíritas dispersamos. Nós somos muito fáceis e volúveis para dispersar os nossos pensamentos, extraviando dos nossos interesses maiores. É de cada um, é livre-arbítrio. E é nessa atenção porque a gente não consegue absorver e decorar, memorizar tudo. Possivelmente no final da minha fala, você já terá esquecido o que eu falei no começo. Mas o que importa é o sentimento que eu coloco no que eu faço. Maria Teresa falava muito incisivo isso. Não importa o que você faz, importa o sentimento naquilo que você faz. É a mesma coisa. É colocar o nosso sentimento em favor de nós, de absorver esse evangelho. Porque senão é possível que saímos daqui tão vazios quanto chegamos. Tão famintos como viemos. E tão necessitados de quando chegamos também. E o tema de hoje, gente, é a sequência do evangelho. E nós sabemos que sequência do evangelho não é programado pelos encarnados. Sequência de evangelho é mais ou menos assim. Chama os que estão hoje encarnados, que a lição é a mais propícia, segundo a sua necessidade. Não é aleatório. Ah, vai ser essa aqui. Não. Essa sequência ela é trabalhada desde lá, para chegar cá,
e atender a nossa necessidade mais prioritária. Por isso ela é muito impactante. E ela está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. O item 14. Caridade para com os criminosos. Profundo, né? Caridade para os criminosos. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Porque quando Jesus veio, e nós sabemos, Jesus não veio destruir a lei. Sim, a lei de Moisés. Foi considerado um revolucionário. Não. Quantos anos de lei mosaica? E agora você chega com essas ideias revolucionárias? Como essa, por exemplo, que ele já citava na época. A caridade para com os criminosos. Então ele não veio destruir a lei desde aquela época. Ele veio dar cumprimento à lei. Porque ainda as interpretações eram muito inerentes aos interesses pessoais. Eu, naquela época, ter caridade com criminoso? Não. É inconcebível. Não faz sentido você ser caridoso com quem é criminoso. E pasmem, passaram-se 2000 anos e nós continuamos pensando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não mudamos nada. Por isso que é difícil. Caridade com criminoso? Ah, não dá. Não dá. Não dá. Então a notícia boa é o seguinte: não iria colocar no Evangelho algo que não fosse possível, meu irmão. Concorda? Seria insano. Como no livro Deuteronômio 18, quando colocou lá, é proibida a comunicabilidade com os invisíveis, com os mortos, com os espíritos. E nossos irmãos, desconhecedores da profundidade espiritual, nos criticam por conta da comunicabilidade com o mundo imaterial. Essa comunicabilidade que nós temos com os espíritos. Mas se na época de Moisés foi proibido comunicar com os espíritos, iria ele proibir algo impossível? Percebe a incoerência hoje de interpretação? Que os nossos irmãos atribuem isso a algo que é pejorativo da parte de nós espíritas? Tal qual essa fala. E caridade com os criminosos que está aqui, gente, está na parte das instruções dos espíritos. Aqueles que foram colocados junto com Kardec para contribuir na composição do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, Deuteronômio não pode consultar os espíritos. E vem no Evangelho uma consulta. De quem? Dos espíritos. Dos espíritos. Qual espírito? Elizabeth de France, 1862. Nos dizendo o quê? Caridade para com os criminosos? É possível. É possível. Por que não?
Como compreender caridade como Jesus entendia? Vocês lembram, gente? Do BIP? Benevolência para com... Eu escutei todos aí, eu escutei todos. Escutei, não escutei? Escutei. Né, André? Benevolência para com todos. 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 Indulgência para com as imperfeições alheias. Alheias. Todos. E perdão das ofensas. Então eu pergunto, por que excluir os criminosos? E nós fazemos isso. Ou não fazemos? Difícil, né? Que lição. Mas aí tem um negócio interessante. Tem lugar melhor para chacoalhar o espírita do que esse local? Peraí, deixa eu despertar. Deixa eu abrir minha consciência. Deixa eu ajustar esse evangelho à minha vida, ao mundo que eu vivo. Não tem lugar melhor. E nós fomos trazidos aqui para isso. Porque quando João Evangelista, lá no Apocalipse, que não é fim do mundo, gente, é revelação. Vai nos revelar que no final dos tempos, ou seja, na época da transição planetária, por misericórdia de Deus, iria permitir o reencarne em massa de espíritos perturbados, endurecidos, violentos, adoentados, de todas as espécies. Se pegarmos há 100 anos atrás, um século, éramos 2 milhões de encarnados na Terra. Hoje somos quantos? 8 milhões. Por quê? Para quê? Oportunidade para os dois lados. E eu vou explicar esses dois lados daqui a pouco. Oportunidade para todos. Evoluir, melhorar, crescer, adiantar, progredir. É da lei. Ou Deus seria injusto? Não. Essa turba não vai. Essa vai. Não, não é assim. Porque Deus ama a todos. Você pode fazer a maior loucura da sua vida. Você pode fazer a pior coisa da sua vida. Não importa. Não afeta e não altera o amor de Deus por você. Assim somos. Tem que ser o nosso olhar em relação àqueles que a gente vislumbra na terra como os criminosos da terra. E também nós iremos detalhar um pouco sobre isso. E está no Evangelho. O bom é que está aqui. Não sou eu que estou falando. Está aqui. Na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus trouxe à Terra para servir de guia e modelo, qual é a resposta? Jesus. Jesus. O nosso guia e modelo. Guia para nos guiar. Ele sabe o caminho. Ele sabe o jeito de percorrer. Ele sabe como nos levar. Guia. Modelo. Para que serve um modelo? Para você copiar. Para copiar. É Jesus. E Jesus nos exemplificou como amar os criminosos. Não é, gente? Olha a crucificação. Ali foi caridade para com os criminosos. Tinha 2 criminosos junto dele.
Um de cada lado. Um estava presunçoso, arrogante, sem arrependimento algum, mas um, tocado de arrependimento, vira para o mestre e fala: Jesus, lembra de mim no teu reino? E qual foi a resposta? Ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Já pensou você morrendo e Jesus te falando isso? Você vai estar no paraíso. Que caridade, né? Depois de tanta transgressão moral das leis divinas, de tantos erros, equívocos, quedas, receber essa caridade de Jesus, porque ali, gente, eu fico imaginando, não é só as palavras, é o magnetismo. Muitos de nós pensamos só nas palavras. E o magnetismo? É um passe magnético. É um tratamento desobsessivo. Junto com a resposta. Isso é caridade. Quem errou uma vida inteira e estava sendo assassinado pelos delitos que cometeu. A justiça humana. No caso, os ladrões. Os criminosos. Não Jesus, que foi injusto. Analisando essa questão, essa caridade para com os criminosos, quando Jesus fala, ainda hoje estará comigo no paraíso, é o que o nosso sentimento de arrependimento faz com cada um de nós. Sabia disso? Só de arrepender é o primeiro passo para o paraíso. Porque olha quanto delito que já cometemos, que vemos pessoas cometer, sem que não é assumido o arrependimento. Então, é esse paraíso. Quando eu arrependo, já vou experimentando. Porque nesse arrependimento vem um reconhecimento da falta, do erro, do delito. Isso é a coisa mais bela do mundo, quando você reconhece. Porque a gente é tão orgulhoso que a gente não tem capacidade de reconhecer. Pelo nosso orgulho, os nossos erros. É sempre assim. Então ali começou o paraíso para aquele que Jesus teve caridade. E eu fiquei pensando sobre isso, Andréia. Que a gente às vezes tem uma preocupação de passar pelo umbral, né? Vou passar, quanto tempo, como é que vai ser? Eu tenho para comigo, isso é algo particular meu, eu não vi descrito em nenhuma obra, viu, gente? Mas vamos analisar. Jesus te dando um passe, um magnetismo, falando que ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ah, eu acredito. Esse não passa pelo umbral, não. O que ver? Vai direto para uma colônia de tratamento espiritual. Porque o arrependimento com a caridade de Jesus propicia isso. Propicia. Agora tem um detalhe. Quem entra na lição. É difícil caridade com os criminosos, não é? Tem difícil. Quando você vê aquele noticiário assim, ó, feminicídio, latrocínio, fraticídio, infanticídio, como é que você fica? Passa pela sua cabeça essa lição? Ou vem aquele velho homem, tragado pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, e no pensamento da justiça a gente está aqui mais como justiceiro e vingadores? Como é que eu vou ter caridade com os criminosos? Os doentes, que Deus permitiu que reencarnasse, com a possibilidade de melhora que seja 1%. Hã?
Entendeu, gente? É por isso que quando Jesus disse: sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais. Nós podemos. Nós podemos ser caridosos com os criminosos. E como missão espírita, nós devemos esforçar em praticar. E o mundo está assim. Eu não sei como está chegando essa reflexão até você. Ah, isso é loucura. Não dou conta. Pelo amor de Deus. Não tem jeito. É impossível. Não, não é. Se fosse, não seria colocado aqui. Não seria. Não seria trazido nas instruções dos espíritos. Comunicação mediúnica, via evangelho. Via evangelho. Então a gente vai debruçar um pouquinho sobre essa lição. Eu espero que até o final alguns corações possam estar quebrantados. Porque o evangelho tem uma forma tão inteligível da sequência do próprio evangelho, que esse aqui é o capítulo 11. Que vem depois do capítulo 10. Qual o capítulo 10 que é? Vocês lembram? Bem-aventurado os brandos... Não, perdão. Bem-aventurado os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Inteligível demais, né? Já vem o 10, preparando a tua misericórdia, para você ser misericordioso, para obter misericórdia, para ir para o capítulo 11 e fortalecer, preparar para ser caridoso com o criminoso. É a sequência do evangelho. Não foi colocado aleatório. Do 1 ao 28. Não foi aleatório. Um interligado ao outro. Misericórdia, compaixão, piedade, comiseração. Por quê? Porque, gente, olha só, são nossos irmãos. São nossos irmãos. E com um detalhe. Se estivéssemos na condição psíquica, moral, financeira, material, emocional, será que a gente faria diferente? Certo? Porque na época de Jesus, os criminosos eram os religiosos. Percebe? Os criminosos eram os religiosos. E passado 2000 anos, será que ainda seremos? Que é o que está aqui. Aí então, Elizabeth de França começa. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. A verdadeira caridade. Não é sua. Deus deu esse ensinamento a todos nós. Foi Deus que deu.
E como algo que Deus dá, cada um usa do jeito que quer, do jeito que pode, do jeito que sabe, do jeito que interessa, não é? Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Por que completa? Sem distinção. Eu vou ser caridoso só com os meus. Com um criminoso não dou conta, não dá. Com aquele que não adota o meu partido político também não dá. Para aquele que não torce meu time também não dá. Para aquele que não tem minhas preferências também não dá. Percebe? Por isso que fala aqui, ó. Fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Lembra do apedrejamento da mulher adúltera? Aquela que tinha se perdido na moralidade, desvirtuou de uma lei da época. Todo mundo queria apedrejar. Quando Jesus falou, atira a primeira pedra, quem nunca pecou, não ficou um. Se falasse isso aqui hoje, não ficava um nesse salão de novo. Não é? Mas não ficava um. Eu era o primeiro a sair. Agora, olha essa parte, gente. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusai o perdão e a comiseração? Está dizendo aqui para nós o seguinte: nós somos mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles às quais nós recusamos dar o perdão e a comiseração. Por quê? Pelo fato de não agir na conduta cristã. Está dizendo esse espírito instrutor que ao não flexibilizar, não quebrantar o coração, não ser caridoso para com o criminoso, eu sou mais culpado. E vai explicar. Por quê? Frequentemente, eles, os criminosos, não conhecem Deus como nós conhecemos. Que justiça, hein? Que profundo. Eu que conheço Deus, não me capacito a ser caridoso com o criminoso, me reverto em mais culpado do que aquele que é criminoso, que não conhece Deus como eu conheço. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aqui. E lhes será pedido menos que a vós. Porque a gente pensa assim, nossa, que criminoso, ixi, aquele ali vai pro degredo. Aquele ali vai pro inferno. Vai pro fogo eterno. Aquele ali, pelo amor de Deus. Na justiça de Deus, nós não sabemos. Não sabemos. Porque leva-se em conta o que foi falado. Não conhece Deus. É um ignorante. É um doente da alma. É um enfermo. Deus é tão bondoso que é justiça e misericórdia que leva isso em consideração. Olha só, que interessante. Mas eu acredito que essa parte aqui, ela é bem inspiradora para a gente abrir a consciência. Porque a gente acha que por ter uma religião, por ter frequentar a igreja católica,
evangélica, espírita, estamos garantidos para a vida eterna. E não é assim. Tem uma questão no livro dos Espíritos que nos fala isso. Precisa seguir as manifestações espíritas, a sua doutrina, para alcançar a vida futura? Não. Não precisa ser espírita, nem seguir as manifestações espíritas. O que nos garante a posição na vida futura é o bem, seja qual ele for. Está lá, o livro dos Espíritos. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tens necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações, presta atenção nisso aqui, não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Não tem relativismo com Deus. Às vezes a gente olha um criminoso fazendo barbárie. Mas quantas barbáries são realizadas, feitas, cometidas, que aos olhos do humano, não, aquilo ali é pouca coisa, é falta leve. Como assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele falou assim, que no Brasil é engraçado, corrupção é só se roubar e transviar acima de 1 milhão, abaixo não é corrupção. É mais ou menos assim a ideia. Relativa. E vem o Evangelho e fala para nós sobre isso. O mundo não considera sequer como faltas leves. Porque a gente acha que, não, isso aqui é pouquinha coisa, dá nada não, tranquilo. Não aqui. Não na hora de acerto de contas. Com a consciência e com a providência divina. Não nesse momento. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Olha, ampliando o nosso leque de caridade. Para chegar onde nós devemos entender e amadurecer nossos sentimentos de caridade na época que nós estamos vivendo. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso. É isso, mas não é só isso. O que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre, em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas. É o que mais tem no Brasil e no mundo. Os criminosos, traficantes de armas, de droga, os corruptos, os guerrilheiros. Não precisa de esmola. Aí eu pergunto, a gente lembra deles? Não, mas olha o carro que ele anda. Olha a posição dele. Olha lá, só diverte. Vida boa, tranquilo, bem de vida. Olha o nosso olhar. Olha a nossa lupa. Não, mas esse não precisa de caridade minha, não. Não é assim, gente? É duro, não é? Difícil, não é? Não é fácil, não. Não é fácil. Seguir Jesus. Eu gosto muito daquele convite.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, nós adoramos esse convite. Vamos a Jesus, estou cansado, sobrecarregado, né? Oprimido, eu vou a Jesus. Lá não era de luz, beleza. Na hora que chega na parte, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aí fica difícil. O vinde a mim é fácil. O aprendei de mim é difícil. Não é? É isso. Aqui eu aprendei de mim. Na hora que você estiver ligado lá, Rede Record, Balanço Geral, que oportunidade, hein? Caridade para os criminosos. É isso aí. O que não falta é noticiário, WhatsApp, rede social, televisão. Eu lembro de fazer isso? Não. Aquele sentimento de que está descrito aqui, que eu vou ler. Quer ver? Chega lá. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas. Olha só, nos alertando a ser caridosos para quem não precisa de esmola. Porque às vezes nosso foco é tanto aquele que precisa de esmola, o pãozinho, a cesta básica, o cobertor. Claro. Mas os que não precisam de esmola? Não é benevolência para com todos? Indulgência para com as imperfeições? Perdão das ofensas? E que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Lembra do criminoso do lado dele? Palavras de amor, consolação, encorajamento conduzirão ao Senhor. O que Jesus fez. E não foi só com aquele criminoso que arrependeu. Foi para com todos. Escribas, fariseus, soldados, Herodes, Pilatos, Judas, todos. O pacote inteiro. Caridade com os criminosos. Porque a traição de Judas, na percepção de crime, não era também? O Chico certa vez perguntou a Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? Emmanuel respondeu: é todo aquele que é descoberto. E Judas foi descoberto. Crime é uma manifestação de contravenção a uma lei divina, seja qual for. Por isso que no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai nos falar assim: a aflição do crime chama-se remorso. É uma baliza, é um sintoma, é um diagnóstico dessa aflição. Então, quando bate o remorso, está vindo à tona o criminoso. Deturpou a lei, burlou a lei. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. Olha só. Os tempos estão próximos, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens e só ela será freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes,
porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Agora, olha esse ensino aqui, gente. Não tem ninguém dormindo não, né? Você vai entender agora o momento da terra. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós. Apocalipse de João. Quando ele fala assim, no final dos tempos, o capeta, o demônio, o diabo, vai ser solto. Vocês têm dúvida? O que é diabolos, do grego? O que é diabolos, do grego? Adversário. Qualquer um que é adversário hoje do bem, do evangelho, é um diabo. E pode ser qualquer um de nós. Então, Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Ah, Alexandre, é brabo. Tem outro jeito de me ensinar, não? Não. Você vai ter que aprender a ser caridoso com criminoso. Esse é o objetivo. Porque ele é teu irmão, é filho de Deus. E você vai ter que aprender a trabalhar esse sentimento dentro de você. De perdão, de clemência, de piedade, comiseração, compaixão. Você vai ter que aprender. E está aqui. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. Gente, é profundo demais. Quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus. Qual que é a lei de Deus maior? Amar. Qual capítulo que está aqui? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar. Essa é a grande lei de Deus. Não haverá mais, então, necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Eles estão aqui provisórios, nos ensinando. E olha como é que a época está propícia. Vocês estão com dificuldade de achar algum, gente? Eu indico para vocês. Na política, na arte, na ciência, na religião, em todos os setores da humanidade, eles estão. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. As nossas preces para os criminosos é para socorrê-los. Já estão perdidos, enfermos da alma, em desespero, em remorso. E eu não tenho a complacência de fazer uma prece de socorro? Esses espíritos têm uma mãe. Tem uma história reencarnatória. Aí, olha só o que nos fala esse espírito amigo. É um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que a gente fala? Eu lembro que eu estava fazendo uma palestra numa casa espírita lá no Santa Mônica. Uma pessoa levantou a mão e falou assim: Alexandre, por que Deus não acaba
dizima com todo espírito mau, criminoso, perverso, assassino da terra. Aqui ia ficar uma beleza. Desse jeito também. A ideia era acabar, aniquilar. Espírito me indagando isso. E eu pensei, peraí, vai acabar com o quê? Com o corpo. Com o corpo. O espírito continua criminoso, assassino, cruel. E a gente não tem esse pensamento? Não tem, gente? Vai acabar com o corpo. Não é com o assassino. Mas a gente tem essa mentalidade. Vamos matar. Que ele trouxe aqui, Elizabeth, ela. É um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Essa é a nossa mentalidade. Vamos acabar. Que aí fica bom de viver aqui. Mas já não disse aqui para nós? Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? E os crimes de faltas leves? Aí isso pode ficar. É só dos pesados. Percebe a incoerência? O pensamento infantil? Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia. O consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade. Aqui está jogando para nós. Colocando a real para nós. Não podeis fazer o que Jesus fazia ainda. Nós temos essa dificuldade. E ela está comentando isso. Não podeis fazer isso em realidade. Mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode torcar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Olha aqui, gente. É a transição planetária. Pedindo de nós essa caridade. Quebrar a nossa presunção, prepotência, que esconde os nossos crimes suaves, pequenos, para entender que esses irmãos são almas doentes, necessitadas dessas preces nossas. E se feitas com fé, bons frutos podem ser dados a esses seres que necessitam disso. Deixa eu perguntar, não é melhor orar do que julgar, criticar, condenar, querer matar? Vamos analisar isso de um jeito prático. Qual que é melhor? Orar ou julgar, condenar, querer matar, querer vingar, desejar o mal? É simples. Qual é melhor? O que é melhor? E o que é mais fácil de fazer? É mais fácil orar. Foi o que Jesus ensinou. Percebe como é que não é tão difícil? É uma questão de raciocínio lógico. Aí, para encerrar, vem uma pergunta agora de Lamennais. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida, ou seja, arriscar a vida. Mas sabes que esse homem é infeliz e que se ele escapar poderá cometer novos crimes. Deve salvar a si mesmo?
As perguntas, né? Você está ali. Você está ali colocado para salvar, mas é um criminoso. E se você salvar, ele tem chance de cometer mais crime. Salva ou não salva? Que difícil, hein? Essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber-se se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada. Por que pensar nisso? Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida, o homem perdido volve sobre a sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele, como aquele que estava do lado de Jesus. A vida dele se ergueu diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se os farei ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Queridos irmãos, é a lição do Evangelho, a sequência que viemos refletir hoje. Como diz Raul Teixeira, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Não nos cobra nada, mas espera tudo. Que Jesus possa abençoar nossos corações. Aqueles que quiserem fechar os olhos para a prece de encerramento, fique à vontade. Mestre amado Jesus, te agradecemos nesse momento todo o ensino da noite. Aqui viemos de coração aberto, receber a luz desse Evangelho. Sabíamos sim das dificuldades que encontraríamos ao deparar com essas possibilidades de evolução espiritual, mas todas são para o nosso crescimento, para ajudar esse planeta, esse orbe, em franco rumo de regeneração. Não adianta pensar do mesmo modo, pois assim as coisas não se adiantam. É necessário evoluir no pensamento, sair da zona de conforto, esquecer o pensamento das massas e seguir Jesus, aquele que deve ser seguido. Obrigado, Mestre, pelas suas palavras, seus ensinos, teu amor diante de nós, nos ensinando a cada dia, que possamos nos espelhar acerca dessa lição, caridade para com os criminosos, lembrando daquele momento marcante da crucificação, em que tu ali sacrificado, mortificado, injuriado, injustiçado, abatido, capacitou-se de dar esse ensino para nós todos, aplicando a caridade do perdão, da salvação, da piedade e do amor. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos. Te agradecemos hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.